Olá, meu nome é Franciane e eu trago aqui um artigo que é uma parte, né, da minha pesquisa de doutorado realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Artes, dentro do programa de pós-graduação em Artes Visuais. O título do artigo é Félix Ferreira e o Circuito de Exposições Particulares do Rio de Janeiro. A minha pesquisa ela consiste num levantamento dos movimentos, né, e do histórico de algumas salas particulares que estavam ativas, salas de exposição, né, particulares que estavam ativas na década de 80 do século XIX. E o Ferreira é uma figura bastante interessante nesse sentido, por conta desse livro que serviu para mim como um ponto de entrada para começar a pensar nesse assunto, que é um livro publicado em 1885, né, intitulado Belas Artes, Estudos e Apreciações. E nesse livro, o Ferreira ele traz um recorte muito interessante, que é a estruturação a partir de exposições ocorridas na época. Ele vai falar, obviamente, sobre a exposição de 84 da AIBA, que é, né, uma das exposições importantes, a única da academia que acontece na década de 80. Ele vai falar sobre a exposição do Liceu de Artes e Ofícios, né, que acontece em 82, mas ele também vai falar sobre uma série de exposições individuais que acontecem em grande parte fora do circuito acadêmico. E aí a gente vai ter essas 5 exposições, então, como destaque. E aí eu gostaria agora de passar rapidinho por cada uma delas, porque na minha concepção, né, dentro da pesquisa e do trabalho que eu estou desenvolvendo, a escolha dessas exposições, ela denota algumas posições importantes que o artista tinha com relação a discussões que se estruturavam ali no período. Por quê? Porque existia uma vastidão imensa, assim, fazendo um levantamento sobre sobre essas salas de exposição, elas eram muitas e elas sediavam muitas exposições em cada ano. E a seleção do Ferreira me parece que determina alguns pontos, assim. Então, vamos passar por cada uma delas e tentar pensar que pontos são esses. Bom, vou conforme a ordem aqui no livro, né? Eu destaquei um pedacinho do sumário e a gente vai falar delas nessa sequência que elas aparecem aqui. A primeira exposição individual analisada pelo Ferreira é a exposição do Almeida Júnior, que acontece em 1882. Esse artista que voltava da Europa, que havia ficado em Paris durante 6 anos como pensionista, que tinha uma pecha, digamos assim, de interiorano, mas que voltava com uma das grandes promessas da arte brasileira e que já tinha nesse ano de retorno a aquisição de 4 obras, né, pela Academia Imperial de Belas Artes, que vão me compor o acervo da academia. Então a gente vai ter A Fugida da Sagrada Família para o Egito, que vai ser uma obra adquirida pelo imperador e doada para a academia. A gente vai ter O Remorso de Judas, O Repouso da Modelo e O Derrubador Brasileiro, né, que vão ser trabalhos adquiridos pela Academia Imperial de Belas Artes. Então, era uma artista de bastante projeção na época, e o Ferreira escolhe essa exposição que aconteceu numa sala, né, numa das pequenas salas da AIBA. Ele, inclusive, vai fazer uma crítica a esse lugar, que era um lugar que ele chama de acanhado, né, para receber os trabalhos do artista, e ele vai dizer o seguinte sobre o Almeida Júnior: o aparecimento do senhor Almeida Júnior nos campos da arte, armado, cavaleiro e pronto para as lutas tenazes e os cometimentos mais audaciosos, é o prenúncio desse movimento que julgo necessário à reforma do ensino artístico, base do desenvolvimento das artes no Brasil. Então, assim, em outras passagens ele vai dar a entender que o Almeida Júnior, ao aparecimento e o destaque dele, era a prova de que o ensino artístico, que a arte podia servir como uma passagem para alguém que vinha de um meio, mas que podia acessar outros meios, né? Então, o Félix Ferreira ele vai ter sempre essa conotação, ele vai ver a arte como um instrumento pedagógico mesmo, né? Como uma possibilidade de progresso, de crescimento, de educação. Isso vai estar presente em várias partes do livro. A segunda exposição analisada pelo autor é a exposição póstuma do Arsênio da Silva, né, do pintor e fotógrafo Arsênio da Silva, que acontece em 83, ano da sua morte, e organizada pelo fotógrafo e também pintor Insley Pacheco,
num ateliê, né, numa sala do ateliê de fotografia dele, que ele organiza como sendo um espaço expositivo. Essa sala, do ano de 1883 até 1888, ela vai receber algumas exposições importantes, dentre elas essa exposição póstuma do Arsênio. O Arsênio ele se dedicava essencialmente à pintura gouache, né, à aguada, e dentro do livro, o Ferreira vai criticar é, o sistema, digamos assim, por não dar atenção devida a esse artista, né? Porque ele morre, né, com pouca projeção, tendo sido pouco reconhecido. Então, ele vai acreditar isso a essa hierarquia de gêneros que existia dentro da academia. É, lendo só o restinho da citação aqui, está na íntegra no artigo, né, só para não perder muito tempo, ele diz o seguinte: em vez de uma pátria entusiasta pelo bom e belo que supunha encontrar, achou um meio mercantil e mercenário que não tardou a afogar-lhe a inspiração e, o que é pior, uma indiferença criminosa que o esmagou como se fora um verme. Essa exposição teve grande destaque na mídia, foram expostos 128 trabalhos do Arsênio, né? Então foi uma exposição que a gente não pode considerar pequena e que teve esse caráter de ser uma exposição póstuma também, que vai com essa conotação de crítica para o texto do Félix Ferreira, né? Como uma crítica a esse sistema de hierarquias de gênero, né? A terceira exposição é a exposição do Aurélio de Figueiredo, que acontece no próprio ateliê do artista. Isso é muito interessante, porque é uma iniciativa que era inédita na época. O ateliê dele não ficava no miolo, ali na Rua do Ouvidor, ficava no Parque da Aclamação, né, no Parque Santana. É, a mídia da época vai destacar a imprensa da época, né, vai destacar essa iniciativa do artista. Então eu peguei aqui até um trecho de um texto que sai na Gazeta Literária, que diz o seguinte: hoje, porém, é o próprio artista que abre suas portas e entrega à apreciação do público alguma coisa do mundo que tem produzido. Impulsionamento novo no movimento artístico do país. Este fato só por si tem direito à admiração, porque constitui um exemplo digno de ser imitado e generalizado. Então, a gente tinha na Europa outros exemplos, como Courbet, já lá na década de 50, mas aqui essa iniciativa era muito nova. E o Ferreira, no livro, ele descreve o ateliê, né? Ele fala do teto, ele fala das paredes, ele fala do espaço. Enfim, é também uma forma de. Ele demonstra a partir da escolha dessa exposição que ele estava aberto a essas novas iniciativas e que apoiava, né, a existência delas. A próxima exposição é a exposição do Firmino Monteiro, um artista que buscava se firmar como pintor histórico, que na década de 70 tinha exposto a obra Ezequias de Camorim na exposição da AIBA, e que nesse momento expunha no mesmo ateliê lá da exposição do Arsênio, na sala do estúdio do Insley Pacheco, ele expunha algumas obras, 17 trabalhos, mais especificamente, e nesses 17 trabalhos o Ferreira vai dar destaque principalmente às pinturas históricas, com temas históricos feitas pelo Firmino, e vai enfatizar esse lado do pintor, que era um lado que outros críticos batiam bastante, assim, que ele recebia críticas muito duras com relação às produções de pintura histórica que ele fazia. E no livro, o Ferreira vai enfatizar justamente esse lado, né, e vai escolher também uma sala, mais uma vez, lá uma sala do particular, né, sendo a do Insley Pacheco. A última exposição analisada traz uma história bem importante por trás, bem interessante, é a exposição da segunda versão da pintura Batalha Naval do Riachuelo, do Victor Meirelles, que é uma pintura que tem uma história muito interessante que o Donato Mello analisa no livro sobre o Victor Meirelles, que a primeira versão da pintura na década de 70 foi para o centenário, né, da independência dos Estados Unidos, né, para uma exposição que acontece na Filadélfia, e no translado, no transporte, a primeira missa e a Batalha de Humaitá estavam junto, foram 3 obras do Victor Meirelles. Essas pinturas acabam ficando expostas, pegando chuva, demora-se muito para retirá-las das embalagens, e elas chegam muito danificadas. Sendo que a Batalha Naval de Riachuelo, ela
Não existe possibilidade de restauração, ela é totalmente perdida. Houveram muitas críticas à academia na época, inclusive ao artista, ele não foi poupado, ele foi bastante criticado. E no início da década de 80, quando ele vai para estudar em Paris, ele resolve, sem nenhuma encomenda, repintar, né, a Batalha Naval, ou o Combate Naval de Riachuelo. Ele expõe no Salão de Paris, tem uma repercussão muito interessante, e quando ele retorna ao Brasil, ele vai expor em 84, em dois momentos, segundo Donato Mello. Ele vai expor no Barracão do Largo de São Francisco, e depois na exposição de 84 da Academia, ele expõe também. O Ferreira, ele dedica um capítulo específico, né, um subcapítulo específico para a exposição, para falar desse trabalho. E esse capítulo ele tem um tom de homenagem à iniciativa do artista. Então ele se posiciona nessa querela, porque houve uma grande polêmica, né? Muitos críticos, o Agostini, né, o Ângelo Agostini, foi um dos críticos que falou bastante mal dessa iniciativa, né? Falava mal da pintura e disse para que refazer um trabalho, seria falta de criatividade. Então ele sofre muitas críticas por essa iniciativa, mas por outro lado ele também é elogiado por outros articulistas. Dentre eles o Ferreira, que se posiciona dessa forma. Ele não chega a dizer de qual exposição ele está falando, né? Se ele está falando da mostra que foi feita no Largo de São Francisco, se ele está falando da exposição de 84. Mas é um capítulo inteiro dedicado à obra, a descrições dela e a elogiar a posição do artista. E também tem uma crítica implícita aí à academia, que por descuido deixa uma obra, né, legitimada, homologada, histórica, que pertencia já ao acervo nacional, se perder de uma forma irresponsável. Então, temos aí, mais uma vez, uma posição do artista. Né? Tempo mais do que esgotado, então, assim, como considerações finais, eu trago o seguinte: a partir do livro se desenvolve a compreensão de que o crítico não fazia distinções entre os espaços públicos e os particulares já existentes, inclusive muitas vezes destacando o circuito privado, que considerava a frequência das exposições muito importante para o desenvolvimento do país como um todo. A seleção de exposições feita pelo autor parece marcar algumas das suas posições na época. O autor de Belas Artes não foi pioneiro apenas na empreitada de publicar um livro sobre arte, mas em diversos outros aspectos que perpassam o texto apresentado. Um panorama do circuito privado de exposições que atravessa a obra do autor nos dá pistas de que não eram poucos os movimentos que aconteciam nas artes fora das paredes da academia. Minha bibliografia, minhas referências. Muito obrigada